Veridiana, como reflete na Europa a descoberta de que um nacionalista norueguês foi responsável pelos ataques? Vanessa, essa constatação feita já na sexta-feira, bem tarde da noite, sexta-feira ainda aqui no Brasil, já madrugada de sábado na Noruega, reacendeu o debate e a discussão, na verdade, sobre a crescente islamofobia em toda a Europa, não só na Noruega, mas em toda a Europa, principalmente nos países mais desenvolvidos da Europa, que vem crescendo a ideia de contra-multiculturalismo, ou seja, as pessoas estão cada vez mais contrárias à ideia do multiculturalismo. E logo que aconteceram as explosões, na verdade a explosão na Noruega seguida do atentado na ilha, embora as autoridades norueguesas não dessem informações sobre, naquele momento, a possível causa daquilo, foi assim imediato e rápido se espalhar pelo mundo a versão de que, na verdade, a Noruega sofria um iminente atentado, um atentado terrorista islâmico. O que acontece é que depois de constatado que um nacionalista norueguês, uma pessoa que nasceu e cresceu naquele país, criada naquele país e sem religião islâmica, que não era da religião islâmica, reacendeu o debate sobre a islamofobia. As pessoas se lembraram da face do terrorismo, que não é o terrorismo islâmico. Se o 11 de setembro foi um marco para a história da humanidade quanto ao terror, um terror praticado por um pequeno grupo de fundamentalistas islâmicos, esse episódio nos lembra primeiro, o fundamentalismo nasceu nos Estados Unidos e é uma corrente cristã, não é uma corrente islâmica. E do mesmo modo que uma minoria de islamitas provoca atentados terroristas em partes do mundo, uma minoria também de extremistas de direita ou de esquerda provocam atentados em todas as partes do mundo. A União Europeia faz um relato e contabiliza a quantidade de possíveis atentados terroristas contra os países do bloco. Em 2009, de todos, mais de 200 possibilidades de atentados e atentados terroristas praticados no país. Isso tem uma classificação bem específica da União Europeia para definir o que seja um atentado terrorista. Desses mais de 200 ameaças e ações violentas, somente uma foi praticada por islamita. Então, nesta semana, a Europa começa, essa segunda-feira, debatendo o crescimento da islamofobia em todo o continente. Veri, mas as ideias dele encontram repercussão no continente? Vanessa, encontram pelo seguinte: ele queria especificamente, no caso desse norueguês, iniciar uma cruzada anti-islã. Há uma parcela grande de europeus que veem o Islã como uma ameaça crescente no país e se esquecem, na verdade, de que muitos islamitas e islâmicos e muçulmanos, que são denominações aí diferentes, com características diferentes, são europeus. Agora, ele falou também de outras questões. Ele é uma pessoa contrária à imigração. E essa oposição à crescente imigração tem acontecido principalmente nos países desenvolvidos do bloco, como Noruega e, por exemplo, a Holanda. Os países que têm maior assistência ao imigrante são os países que vêm crescendo essa corrente anti-imigração. E também o anti-multiculturalismo. São pessoas que não querem, que não veem com bons olhos a diversidade cultural que é justamente representada por essa imigração. Então, na verdade, há sim na Europa uma corrente cada vez maior de europeus, de cidadãos que são contrários e apoiam a direita, os partidos de direita, justamente para barrar tanto o assistencialismo quanto o que eles julgam ser um facilitador da imigração. Mas isso não significa, obviamente, que são pessoas que vão partir para o terrorismo, como partiu esse norueguês. Mas são sim pessoas contrárias a essa ideia e isso também se discute muito na Europa agora.